Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração e permaneça agora e para todos sempre. Os que creem, digam amém. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Vamos invocar a presença do Espírito Santo para que Ele, junto conosco, morando dentro de nós, Ele nos ilumine, Ele nos dê a sua sabedoria, Ele nos dê a sua ciência, Ele nos dê a sua inteligência, para que nós possamos conhecer mais profundamente a vontade de Deus boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos a tua presença dentro de nós, fazendo de nós o teu templo, para que nós possamos, com a tua presença, com a tua sabedoria, com a tua luz, nós possamos caminhar nessa vida, conhecendo quais seriam os melhores caminhos para nós e conhecendo qual é a mais perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, ensina-nos todas as coisas, instrui-nos, ó Espírito Santo de Deus, e nos guia segundo a tua promessa com os teus próprios olhos. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Se crê, diga amém, diga glória a Deus. Glória a Deus. Declaremos agora: Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui agora no teu nome. Vem cumprir a tua promessa. Neste momento em que nós fazemos essa declaração, o Senhor Jesus comparece presente conosco, porque Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E disse ainda: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no meu nome, eu estarei no meio delas. Aproveitemos agora essa presença do Senhor Jesus para confessarmos a Ele os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós confessamos os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos erros que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Acabamos de confessar os nossos pecados, os nossos erros, e agora peçamos ao Senhor Jesus que Ele nos fortaleça. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te pedimos que nos fortaleça para que não pequemos mais. Dá-nos, Senhor, a força para não cometermos mais pecados em nossa vida. Agora peçamos perdão ao Senhor Jesus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por todos os nossos erros, e te agradecemos este perdão. Reconheçamos agora o Senhor Jesus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te reconhecemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Redentor, como nosso Salvador, como Filho de Deus vivo. Nesse momento que a gente reconhece Jesus como Filho de Deus, nós passamos a ser também filhos do Altíssimo, filhos de Deus. É a melhor posição que nós encontramos em nossa vida, como filhos de Deus. E é nesta fé que nós vamos viver. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Ontem eu encontrei com uma senhora, logo cedo, e eu perguntei a ela assim: como é que está a vida, minha senhora? Ela disse: ruim, péssima. Não tenho nada de bom na minha vida. Eu disse: mas por que tudo isso? Ela disse: porque eu me encontro num estado de saúde terrível, dores em todo o corpo, doenças de toda forma, eu não tenho mais gosto na minha vida, e agora faz 10 dias eu perdi o meu marido, morreu o meu marido, e em casa agora fiquei eu e uma filha minha tetraplégica, que levou um tiro, e faz 17 anos, 18 anos, 19 anos, que ela está numa cama completamente imóvel. Então a gente fica pensando assim: mas quanta desgraça numa família só, quanta tristeza numa família só. O marido morreu depois de longo tempo de doença, e ela, longo tempo de doença, e a filha num leito há 19 anos, tetraplégica. Aí eu disse para ela assim: mas a senhora precisa ter a tríade que Deus exige de nós: fé, esperança e amor.
ela me disse assim: bom, isso eu tenho demais, porque a minha fé, por exemplo, eu tenho a Virgem de Fátima colocada em cima da cabeceira da minha filha. Fé eu tenho em todas as minhas preces. Esperança, o que eu posso ter de esperança? Que esperança eu posso ter? Depois de idosa, doente, gravemente doente, meu marido morreu, minha filha naquele estado, qual é a esperança que o senhor acha que eu devo ter na minha vida? E amor, eu acho que eu nunca fiz mal para ninguém, eu acho que eu nunca fiz coisa errada, então eu acho que eu estou dentro desse princípio. Só não estou dentro da esperança porque não vejo como ter esperança numa situação dessa. Aí realmente a gente fica meditando, né? Primeiro, a fé que ela tem não é uma fé na pessoa que tem de ter, não é uma fé no Deus único, não é uma fé no Senhor Jesus, Filho de Deus, não é uma fé no Espírito Santo, que são as três pessoas distintas da Santíssima Trindade. A esperança ela já perdeu há muito, não é só agora com a morte do marido, não. Eu acredito que há muitos e muitos anos ela já perdeu toda e qualquer esperança. E o amor, ela ainda acha que o amor é isto, quando o amor, na palavra da Escritura, é o amor a Deus. Quando a gente tem um amor a Deus, um amor intenso, um amor dedicado a Deus intensamente, este amor flui ao nosso derredor e ele passa a ser um amor para todas as coisas, para todas as pessoas, para todos aqueles que estão ao nosso derredor. Gostaria de dizer agora a respeito da esperança. É natural que muita gente que esteja acossado, que esteja perseguida, que esteja sofrendo de uma forma tão cruel como essa, é até natural dentro da ótica humana, que ele não tenha condições de ter esperança, que ele não alimente nenhuma esperança. Mas será que isto é aceitável diante de Deus? Será que isto é correto diante de Deus? Vamos à Escritura Sagrada. Escolhi para vocês aqui hoje um texto que está em Deuteronômio, no capítulo 31. O Deuteronômio é o 5º livro escrito por Moisés. E ele, nesse livro, ele resume todas as coisas que aconteceram desde a hora em que ele saiu do Egito, um pouco antes, até a hora que ele entrega o comando das coisas para Josué. E nessa hora, ele chama Josué e diz assim. Aliás, o Senhor diz para ele primeiro, diz assim: olha, você não passará o Jordão, mas chama Josué, porque ele passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhe fará como fez a Sihon e Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como sua terra. Então Deus promete a Moisés que com Josué o povo vai destruir da sua frente todos os seus adversários, todos os seus inimigos. O Senhor fará, pois o Senhor vos entregará estes povos diante de vós. Então com eles farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Olha o que Deus diz: sede fortes e corajosos, não temais, não vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Então Deus diz a Moisés: ó Moisés, você vai morrer tranquilo agora, porque o seu propósito já está cumprido, e agora você vai entregar o comando disso tudo para Josué, e o que é preciso é isto: não ter medo, ser corajoso, ser forte, né? Não ter medo diante de nada. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus estará diante de vós, e Ele é que não vos deixará, nem vos desamparará. Este foi o recado que Moisés passou a Josué. Josué, é esta a tua missão, e você não tenha medo, você seja forte, você seja corajoso, você tenha a fé
de que Deus estará na sua frente e Ele derrubará todos os teus inimigos. O que a gente percebe nas pessoas é que muitas vezes o inimigo ataca de tal maneira que ela se amedronta logo e ela corre. Por que ela se amedronta? Porque, na verdade, a nossa geração, ela foi cultivada a troco do medo. Vamos começar com uma coisa que parece brincadeira, mas é uma coisa muito séria. A mãe pega o nenê está chorando, ela canta: dorme, nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, quer dizer, a cuca vem pegar, né? Ou então, olha o bicho-papão, olha o bicho-papão. A nossa educação foi essa. Nós somos perseguidos por cucas que vão nos pegar, que ninguém sabe o que é isso, mas é uma coisa perigosa, porque vai me pegar. O bicho-papão, né? Os bichos que a nossa mãe, o nosso pai colocaram na nossa vida, e nós crescemos quando nós precisávamos que a nossa mãe dissesse: dorme, neném, para você acordar forte, para você acordar com bastante saúde. Não, dorme, neném, porque a cuca vem te pegar. Então ela não te pega dormindo, mas pega você acordado. Então é por isso que muito brasileiro quer dormir a vida inteira, porque no subconsciente dele, se ele ficar acordado, a cuca vai pegar, né? Então ele prefere dormir, prefere ser indolente, prefere ser preguiçoso, prefere não sair à luta, prefere se esconder, porque desde o primeiro momento o que ele escutou foi isso. Aliás, a gente sai daquela guarda da mãe, daquele seio da mãe, né? E a primeira coisa que a gente recebe é um tapão no traseiro, né? para poder acordar, né? Mas será que precisa bater na criança? Não. Então ele entra no mundo já apanhando, né? Porque a nossa educação é a educação do medo, é a educação do temor, é a educação do receio, é a educação de dormir, de se esconder, porque a nossa educação é essa. Então o que é ensinado pela Bíblia? Não tenha medo, não se atemorize, saia à luta, tenha coragem, tenha força, tenha vigor. Foi isso que Moisés ensinou no Deuteronômio para Josué. Quando Moisés morre, Josué, que sabia que era ele que tinha de comandar aquilo tudo, Josué se apavora, coloca-se em medo. E o que ele faz? Ele se joga no chão e põe-se a chorar, a orar a Deus, e a chorar. Deus diz para ele assim, preste bem atenção, Moisés, meu servo, isso já está no livro de Josué, capítulo 1. Josué é morto, aliás, Moisés é morto. Dispõe-te agora, Josué, passa o Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Josué estava no chão, chorando, até orando, e Deus diz: levanta, Josué, para com isso, levanta, com choro você não vai fazer mais nada, você levanta, toma atitude, não tenha medo, atravessa o Jordão e leva o povo para a terra prometida. A mensagem que eu tenho que dar hoje a todos que me estão ouvindo é isto: será que você não está prostrado no chão, chorando o leite derramado, chorando o que passou, está com a cabeça escondida no chão, porque você está dizendo que está orando, mas no fundo você está fugindo dos problemas da tua vida, que você não tem coragem de enfrentar, que você não tem fé de enfrentar, que você não tem esperança de enfrentar e que você não tem amor a Deus para enfrentá-lo? Josué levanta e sai, e olha o que ele escuta assim, olha o que ele escuta. E a promessa que ele fez para Josué vale para cada um de nós. Olha o que ele diz assim: ninguém te poderá resistir, Josué, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E é essa a lição que nós temos de dizer: Senhor, do jeito que o Senhor foi com Moisés, o Senhor foi com Josué, e do jeito que o Senhor foi com cada um dos dois, o Senhor tem que ser agora comigo. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é fiel. O que ele fez para um, ele tem que fazer para outro. O que ele fez para Moisés, ele fez para Josué. E o que ele fez para os dois, ele tem que fazer para mim e para cada um que está aqui nessa sala e para cada um daquele que está me ouvindo. Então esta é a nossa fé.
a nossa fé, a certeza de que nós temos um Deus que vai na nossa frente, um Deus que não nos desampara, não nos abandona, não nos deixa, um Deus que quer a nossa vitória, um Deus que quer que nós sejamos vitoriosos de verdade, e esse Deus vai à nossa frente, e Ele diz: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Esta é a promessa do nosso Deus. E aí a gente sabe que Ele foi com Moisés, a gente sabe que Ele esteve com Josué, e aí a nossa fé tem que dizer assim: se Ele foi com Moisés, se Ele foi com Josué, Ele vai ter de ser comigo também. Ele vai ter de ser comigo também. Esta é a certeza, é a fé que eu tenho de ter na palavra de Deus. Aí ele continua aqui, dizendo a Josué: ser forte, Josué, e ser corajoso. Não durma porque a cuca vem pegar, não. Ser forte e ser corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, olha a promessa que ele fez. Essa promessa vale para nós também. Mas que história é essa de terra? É a mesma história que nós passamos hoje. Nós também temos de conquistar. Cada um de nós temos de conquistar uma casa para morar, um carro para andar, uma escola para os nossos filhos. Cada um de nós hoje tem de conquistar a terra. Temos de conquistar a terra. E a conquista da nossa terra não é com a cabeça no travesseiro, não é com a fuga dos nossos problemas, não é com medo, não é com covardia, não. O que nós temos de enfrentar hoje é ser corajoso, ser forte, porque este Deus que prometeu dar a terra a Josué e deu, prometeu dar a terra e deu, Ele promete para nós também uma vida abundante, uma vida cheia de abundância, e Ele promete e Ele vai cumprir. A única coisa que nós precisamos é tomar posse dessa palavra, é ter fé nesta palavra, é crer nesta palavra, é acreditar nesta palavra, é saber que Cristo, quando fala, está falado, e Ele vai cumprir na nossa vida aquilo que Ele prometeu. Sabe por quê? Nós vamos ver aqui na Escritura Sagrada mais de 8.500 promessas, e nós vamos ver que essas promessas, na época, foram todas cumpridas a quem Deus prometeu. Então, se Deus cumpriu tantas promessas, Ele vai cumprir na nossa vida também. E preste atenção, o que é importante para nós conhecermos a Escritura: tudo que Deus fez aqui dentro para alguém, Ele tem de fazer também para nós. Tudo que Deus fez de bom aqui, de promessa, que Ele cumpriu para alguém aqui, Ele tem de cumprir na nossa vida. Na verdade, nós estamos dentro desse contexto. Na verdade, nós estamos aqui dentro. A história essa aqui é nossa também. Desde que nós creamos nisso, desde que nós tenhamos fé nisto, esta palavra aqui vem para o nosso tempo, vem para o nosso dia, vem para a nossa vida. E olha o que ele diz aqui: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo a lei de Deus. Porque Moisés obedeceu a lei de Deus, Josué obedeceu a lei de Deus. Agora, preste bem atenção: se nós não conseguimos a promessa de Deus na nossa vida, se nós não temos a vida abundante que Jesus nos deu, tenho a certeza disso. Não é culpa de Deus, não é falha de Deus, não é culpa de Jesus, não é falha de Jesus, é culpa nossa que não tomamos posse da promessa. Ou, por outro lado, nós não temos amor a Deus porque nós vivemos no erro, nós vivemos no pecado, na desobediência à lei de Deus. O que ele diz aqui: você não te desvies da lei de Deus, do mandamento de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido e próspero por onde quer que você ande. Então, a condição nossa de prosperidade, a condição nossa de sucesso, ela está amarrada no cumprimento da lei de Deus de nossa parte, no mandamento de Deus da nossa parte. E olha, ele diz assim: você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Significa dizer que não tem nenhuma outra explicação, nenhuma outra interpretação da lei de Deus. A lei de Deus é esta e acabou. A lei de Deus diz assim, acabou, eu vou cumprir. Agora, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos tentando modernizar a lei de Deus, atualizar a lei de Deus. E as pessoas são tão descaradas que dizem assim: o Deus que falou isso aqui, falou há muito tempo, hoje a coisa é outra, hoje é outro negócio, então hoje não é bem assim não. Eu sou muitas vezes
questionado por telefone, a pessoa diz: o senhor prega, mas o senhor está enganado, hoje não é bem assim não, as coisas mudaram. Que coisa que mudou? O mundo foi feito por Deus e está aí. Quer dizer, a nossa modernidade, ela deteriora a nossa relação com Deus? A nossa modernidade, ela é perniciosa na nossa relação com Deus? Que modernidade é essa que nós queremos? Então, diz assim: não te desvie da lei de Deus, nem para a direita nem para a esquerda, vai em linha reta na lei de Deus, obedece-a integralmente. Olha o que diz aqui: não cesses de falar deste livro àquelas pessoas que estão ao seu redor. Antes, medita na lei de Deus de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então, presta atenção agora, vamos voltar. Você tem de falar da lei de Deus, você tem de meditar nela de dia e de noite, e veja bem, para quê? Para que você seja próspero, para que o teu caminho seja próspero, para que você seja bem sucedido. O que a lei de Deus exige de nós, o que a Escritura Sagrada exige de nós, para que nós entremos no caminho da prosperidade, é deixarmos de ter uma vida de temor, de medo, uma vida de meia colher, uma vida em que a gente tem medo de tudo, em que a gente tem temor de tudo, a gente não se arrisca nada, porque a gente pensa: mas será que isso vai dar certo? Será que é assim? Será que não é? Ninguém vai buscar a força de Deus para poder vencer os inimigos que estão à nossa frente. E aí o inimigo vem, e o inimigo dança samba do crioulo doido na nossa frente, né? O inimigo brinca, ri de nós na nossa frente. E aí a gente vê pessoas sofrendo desta natureza, desta forma, há tanto tempo, há tantos anos, e não vão para a lei de Deus para descobrir o caminho, Aí acredita numa conversinha de velha caduca, que é, por exemplo, a história de Fátima. Acredita naquela historinha, põe uma imagem ali. Eu disse: quantos anos está a imagem lá? 19 anos. Mas meu Deus, não fez nada ainda pela pessoa? Não fez nada ainda pela pessoa? E nem vai fazer. E a senhora ainda não se cansou dessa imagem? Não se cansou disso? Não se cansou desse problema? Porque vai ter fé na coisa que não faz nada, vai ter fé errada, e a fé que Deus quer é aquela fé em direção a Ele, em direção a Deus. Aí você fica perguntando assim: mas será que é verdade isto mesmo? Mas por que você não experimenta? Por que você não deixa essas historinhas de velha caduca? Por que você não deixa esses ensinamentos estranhos e não vem no ensinamento da Escritura? Porque a promessa está aqui: você não deixe de falar no livro da Bíblia. Está escrito aqui: você medita nela de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite. E quando ele manda isto, ele faz uma promessa extraordinária. Para quê? Para quê? Para que eu seja próspero, para que o meu caminho seja de sucesso, para que eu seja bem sucedido em tudo quanto eu vou fazer. Então preste atenção, este livro aqui não é um livro de apenas espiritual, não. É um livro espiritual, sim, mas ele tem consequências materiais na nossa vida, físicas na nossa vida. Deus não quer uma pessoa de 19 anos numa cama paraplégico. Deus não fez aquela obra à sua imagem e semelhança para ficar numa cama, gente. Deus não nos fez para nós sofrermos. Vamos parar com essa teoria do sofrimento. Vamos parar com esses santos que morreram no sofrimento. Vamos parar com essa história de que o sofrimento é coisa de Deus. Porque essa pessoa me disse ontem: mas é o que eu vou fazer? Essa é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, gente. Não é a vontade de Deus que a gente sofra tanto dessa forma aqui nesse mundo. O que Deus diz aqui na Escritura Sagrada? Eu não fiz este mundo para ser o caos em que vocês o transformaram. O caos desse mundo não é o caos de Deus, é o caos nosso, que nós aceitamos, nós entregamos o mundo para Satanás, e ele se tornou o rei deste mundo. O que Satanás disse para Jesus, quando levou Jesus lá ao cume do morro, e disse assim: olha, tudo que você está vendo é meu, porque me foi dado.
é meu porque me foi dado. Mas quem foi o desgraçado que entregou o mundo para Satanás? Fomos nós. Fomos nós, com o nosso erro, com o nosso pecado, com a nossa descrença, com a nossa falta de fé e principalmente com a nossa falta de esperança. Então essa pessoa que conversou comigo ontem, a gente olha nela, não tem mais nenhuma esperança de nada. De nada. Ela até, eu penso comigo, ela até acha que a morte é uma coisa boa para ela. Ela só não deseja a morte porque tem uma filha na cama, há 19 anos, e ela ainda se prende porque diz assim, a única coisa que resta aqui para essa menina, para essa moça, porque já é de idade, aqui dessa cama, sou eu, com toda a minha dor, com toda a minha tristeza, com toda a minha desesperança, com toda a minha falta de fé, a única coisa que resta para ela sou eu. Então vocês prestem atenção bem o que eu vou dizer. Quando as pessoas vivem nessa desesperança, quando as pessoas vivem nessa descrença, quando as pessoas vivem se apoiando uma na outra na fraqueza, isso não leva a nenhuma prosperidade, porque só vai haver prosperidade nessa casa, e ainda agora, quando as pessoas se voltarem para Deus, quando as pessoas se voltarem para Jesus. Eu estou me lembrando agora de uma passagem interessante. Quando Abraão foi visitado por Deus, Deus disse assim, Abraão, você será pai de muita gente. E a partir de agora, Abraão, você vai se chamar Abraão, porque a palavra Abraão significa pai de muitas nações. Aí saiu Abraão. O primeiro que ele encontrou falou para ele, ô Abraão, disse, não sou mais Abraão, eu sou Abraão. Você deu uma risada, Abraão, você não tem um filho sequer, e você é Abraão. Quer dizer, veja bem, ele pegou de Deus, Deus disse, olha Abraão, você vai ser pai de muitas nações, você vai ter filhos, você vai se chamar Abraão daqui para frente. Ele tomou posse daquilo, e ele já era velho, E quando Deus disse a Sara que ela ia dar à luz, o que Sara fez? Deu uma gargalhada, deu uma risada, riu. Que isso? Eu já não tenho mais regras, eu não tenho mais nada, já cessou tudo em mim. Que conversa mole é essa? Ela riu. Tanto é que o filho dela, Isaac, se chama Isaac porque Isaac significa riso, risada. Agora tem muita gente que em vez de fazer igual a Abraão, que passou a ser Abraão e acreditou em Deus, e ele foi o pai de muitas nações, muita gente faz igual a Sara, ri de nervoso, ou ri de ridículo, ri de alguma coisa. Por quê? Porque não acredita na palavra de Deus, não acredita que Deus é capaz, que Deus pode fazer as coisas. Olha, quando Maria foi visitada pelo anjo, e ela estranhou aquela história toda. Mas será que é possível eu conceber se eu não tive homem nenhum? Porque o anjo disse para ela assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que Maria estranhou aquilo. Maria, você vai conceber e vai dar à luz a um menino que você vai dar o nome, né, de Jesus. Ela disse, mas como? Eu não conheço homem nenhum, eu não tive relação com ninguém, como é que eu vou conceber? Aí aquele anjo disse, porque para Deus não haverá impossíveis nas suas promessas. Esta é a fé que nós temos de ter. Nós temos de acreditar que se Deus estiver na nossa frente, no nosso caminho, se Deus estiver conosco, todas as promessas deles vão acontecer na nossa vida, se nós tivermos fé. E para nós vivermos esta fé, nós temos que ter esperança, gente. Tem um ditado brasileiro que diz que a esperança é a última que morre. Eu gostaria de mudar esse ditado e dizer que a esperança nunca deve morrer. Ela não deve ser a última a morrer, não. Nunca deve morrer. A esperança nunca deve morrer. A esperança de uma vida diferente, a esperança de uma vida melhor, seja qual for a circunstância, seja qual for o mundo, o momento que nós estamos vivendo,
seja qual for a tempestade que nós estamos atravessando, Deus prometeu que não nos desamparará, não nos deixará, que Ele irá à nossa frente, que Ele irá no nosso caminho, e qualquer que seja a nossa dificuldade, nós temos de crer, não podemos de perder essa esperança, porque a esperança, volto a dizer, não é a última que morre, não, é aquela que nunca deve morrer, nunca deve morrer. Nós temos no livro de João uma promessa de Cristo, que se nós atinássemos para essa promessa, nós íamos ter uma vida completamente diferente. Olha o que diz a promessa de Cristo aqui: porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, no versículo 5, Jesus disse a todos eles: se vocês estiverem, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, se vocês estiverem grudados em mim, recebendo a minha seiva, vocês produzirão frutos e jamais serão cortados. Essa é a promessa. E ele diz: sem mim nada podeis fazer. Mas o povo prefere ser aquele outros ramos que ele faz referência aqui, ramo que está perto do tronco, mas não se liga ao tronco, ramo que se liga ao tronco, mas não produz fruto. E Cristo quer que a gente seja um ramo ligado a Ele, produzindo frutos. E a gente só vai produzir frutos quando a gente tiver a fé, a esperança na promessa dEle e a certeza de que a promessa dEle vai se cumprir em nossa vida. Aí a gente vai dizer assim: mas essa promessa de Cristo pode se realizar? Olha o que ele diz aqui, logo em seguida do capítulo 15, no versículo 16: porque tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Gente, Jesus disse: olha, sem mim vocês nada podem fazer. A gente tem de crer nisso. Então a gente tem que ser humilde para dizer: Senhor, já que eu não posso fazer nada sem Ti, Senhor, realiza na minha vida, eu preciso disso, eu preciso disso. Porque está escrito assim, que quando a gente está grudado em Cristo, tudo o que a gente pedir ao Pai no nome de Jesus, o Pai vai dar, nós vamos receber. O Pai honra o Filho, o Pai honra Jesus. Agora, muita gente vai diretamente ao Pai pensando que o Pai vai dar diretamente. O Pai diz: ninguém vem a mim senão por meu Filho, ninguém vem a mim senão por meu Filho, ninguém vem ao Pai de Jesus senão por mim. Então é através de Jesus que nós vamos conseguir todas as coisas da nossa vida. Por isso é que nós precisamos ter a fé no Senhor Jesus, a esperança do cumprimento da promessa dele. Porque olha o que está escrito aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus. Se eu creio nisto, eu não tenho mais problema de força, porque o reino de Deus está escrito, nós estudamos aqui, que o reino de Deus é justiça, é poder e é alegria. Deus não nos colocou aqui nessa terra, gente, olha só o que nos foi ensinado, para gemer e chorar nesse vale de lágrimas, como amaldiçoado filho de Eva. Isso que eu aprendi na igreja católica. Deus me colocou aqui para eu ter um mundo de alegria, para eu viver alegre e contente como filho de Deus nesse vale de bênçãos. Essa é a teoria da Bíblia, da palavra de Jesus. Essa é a teoria dele. E eu tudo posso nele, sem ele eu nada posso, mas com ele eu posso todas as coisas, então eu posso transformar a minha vida, eu posso fazer a minha vida ser outra vida completamente diferente. E esta é a promessa de Deus para aqueles que creem no Senhor Jesus, para aqueles que têm amor, agora, fé, esperança e amor, para aqueles que têm amor no Senhor Jesus, amor no Pai, porque não existe amor a Deus se não tivermos amor primeiro a Jesus. Não existe amor a Deus se nós não tivermos o amor a Jesus. O amor a Jesus é saber que Ele veio a este mundo, deu a sua vida, derramou o seu sangue para que nós fôssemos salvos. E mais, Ele nos ensinou a maneira de nós chegarmos ao Pai. E mais, Ele mostrou o seu poder através das curas, através de todos os milagres que Ele fez,
e principalmente através do seu poder contra o nosso inimigo, o demônio, mostrando que nós temos poder para pisar a serpente, porque ele nos deu esse poder. Agora, se a pessoa prefere conviver com a serpente, ou seja, criar a serpente em casa como se fosse um animalzinho de estimação, a pessoa está completamente errada. Nós temos de esmagar a serpente, que é Satanás, com o poder que Jesus nos deu. Os que creem, digam amém, e digam glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor Jesus que nos dê bastante fé, esperança e amor, para que a gente possa vencer todas as ciladas do demônio. Senhor Jesus, nós te pedimos agora que o Senhor nos encha de muito amor, de muita esperança e de muita fé, para que nós possamos crer no Teu Evangelho, possamos crer na Palavra de Deus, possamos crer na Escritura Sagrada. E te pedimos, Senhor Jesus, nos dá vontade de lermos a Escritura Sagrada todos os dias, de meditarmos nela de dia e de noite, e de não desviarmos dos seus ensinamentos, nem para a direita, nem para a esquerda, e para que nós sejamos fortes e corajosos para vencermos as ciladas do nosso inimigo comum. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Oremos agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, só teu, Senhor, é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.